O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. Porque a própria ideia, por exemplo, de mestiçagem, né, Luiz? Então, você chamou bem a atenção disso, né? Geralmente, a gente só pensa em mestiçagem quando tem pessoas brancas no meio, né? Então, brancos com negros, brancos com indígenas, etc. Mas não pensa em mestiçagens entre diferentes povos, né? A gente tem um sudestocentrismo muito forte, né, na academia brasileira, né, enfim, então essa diversificação de autores e autoras no dicionário, diferentes instituições, o país também traz uma riqueza muito grande também para pensar que existem diferenças regionais para pensar a questão étnico-racial. Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. Salve, pessoal, tudo certo? Bom, neste episódio recebemos o cientista político Márcio André dos Santos. Oi, Márcio, tudo bom? Olá, gente. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Luiz Felipe, Irano. Tudo bem, sim. Bom, e como antecipou o Márcio, também está com a gente o antropólogo Luiz Irano. Oi, Luiz, tudo bom? Oi, Luiz, meu xará, tudo bem? Oi, Bianca. Tudo bem? Bem, oi, Márcio, André, tudo bem? Bem-vindos ao episódio 220 do Guilhotina. Doutor em Ciência Política pela UERJ, Márcio é professor do curso de Licenciatura em Ciências Sociais e do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades da Unilab. Ele fez pós-doutorado no Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos da UFBA, onde atua atualmente como colaborador. O Luiz é professor de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. É doutor em Antropologia Social pela USP, onde também realizou seu pós-doutorado. E ele foi pesquisador visitante da Faculdade de Artes e Ciências da Universidade de Harvard. O Márcio é organizador, ao lado da Flávia Rios e do Alex Hatz, e o Luiz é um dos autores do Dicionário das Relações Étnico-Raciais Contemporâneas, publicado pela editora Perspectiva. E a gente vai conversar com eles sobre essa obra. Márcio, como surgiu a ideia de fazer essa publicação e qual foi o objetivo de vocês? Bom, gente, boa tarde mais uma vez. Boa tarde a quem nos ouve. Bom, de mais nada, quero agradecer o convite em participar aqui do programa, do podcast Guilhotina, do Le Monde Diplomatique, do qual eu sou leitor, e também ouvinte do Guilhotina, evidentemente. Bom, é uma longa história, né? Na verdade, eu, Flávia Rios e o Alex Hatz, a gente, conversando em várias situações, em várias ocasiões, a gente foi se dando conta de que estava faltando no mercado editorial brasileiro um dicionário sobre relações étnico-raciais feito por especialistas, por acadêmicos especialistas, que escrevessem sobre esses vários verbetes, vários conceitos importantes nesse campo de estudos, desde uma perspectiva brasileira ou então das Américas, porque geralmente o que a gente via, vinha consumindo em termos de literatura especializada, no formato de dicionário, eram dicionários e enciclopédias feitos nos Estados Unidos, na Inglaterra, muito bons, evidentemente, mas que não refletiam bem a nossa própria realidade. Então, começamos a trocar ideia uns com os outros, levando em consideração que eu estou aqui na Bahia, em Salvador, Flávia está no Rio de Janeiro e Alex está em Goiás, mas não nos impediu de interagir bastante em torno dessa ideia. E a gente começou a listar, então, uma série de verbetes, então, a gente chama de conceito e verbete tem essas semelhanças. A gente pode falar verbete porque é para um formato de um dicionário. Então, a gente começou a fazer uma série de compilações de listagem de verbetes importantes nesse campo, e sempre com a sensação de que, olha, então, tem mais coisas para a gente poder colocar aqui. E aí, na sequência, a gente entrou em contato com a editora Perspectiva, que nos recebeu super bem desde o início, nas figuras do Sérgio Cole e da Guinta, que são donos lá da editora. Eles, então, recepcionaram a ideia de modo muito positivo, o que nos deu bastante energia para continuar o projeto. Então, depois disso, a gente começou a
assim, burilar melhor, né, esses verbetes, né? Vários verbetes não puderam entrar, assim, por várias razões, né? E durante o próprio processo de construção do dicionário, a gente foi se dando conta de que aquele verbete tem que estar no dicionário, porque, né, então dá para faltar, né? Alguns são muito clássicos, assim, né, seria impossível deixar de fora, como, assim, né, o próprio conceito de mestiçagem, né? Então, que Luiz e a Tatiana, né, escreveram super bem, né? Ele vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, foi desse jeito, assim, a etapa posterior foi entrar em contato com os autores e autoras, né, levando muito em consideração alguns critérios. Um dos critérios foi, claro, assim, no grupo racial das pessoas, né, a gente queria um dicionário que refletisse também a vivência, ou então a experiência acadêmica e intelectual dessas pessoas, né? Então, seria, assim, não seria legal não refletir isso, né? Então, a gente foi mapeando as pessoas, levando em consideração, claro, que a gente é do campo de estudos, né? Então, desse campo de estudos, a gente conhece todo mundo, né? Assim, praticamente todo mundo, né, que pesquisa sobre isso de uma forma ou de outra, né? Então, se não conhece, o Flávio conhece, o Alex conhece, né? Por aí vai. Então, foi muito fácil da gente entrar em contato com as pessoas. Eu até diria que a gente teve um nível de rejeição baixíssimo. A imensa maioria dos colegas que nós contactamos logo disseram sim. Quem não pôde colaborar, não colaborou por falta de tempo, né? Porque, na verdade, era um projeto que surgiu durante a pandemia, né? Então, a nossa cabeça estava daquele jeito, né? Muito, assim, muito preocupados com uma série de coisas, né? Então, assim, a Covid-19 foi muito intensa no caso brasileiro, claro, mas ainda assim conseguimos segurar o projeto e dar conta do projeto, né? E aí depois foi uma questão de mandar e-mail de convite para as pessoas, né? Então ter uma resposta, estabelecer prazo e ficar nessa relação, né, de contato para poder cobrar o verbete, né? E aí depois, mais para o final mesmo da edição, era muito mais um trabalho da gente fazer a leitura dos verbetes, da gente ver se estava adequado ou não, né? Porque tem uma outra dificuldade, né, talvez, a Luiz pode falar sobre isso também, que é assim, uma coisa quando você pede para uma pessoa que tem doutorado ou mestrado, né, na antropologia, na história, na ciência política, na sociologia, escrever um artigo dos temas que pesquisa. A gente tem um formato na cabeça de como fazer aquele artigo. Agora, quando você pede para escrever um verbete que tem que necessariamente sumarizar muita informação, tem que condensar muita informação, aí a dificuldade é maior, né? Então, a gente se deparou com alguns verbetes que, na verdade, tinha muito mais cara de artigo do que de verbete. Então, foi um diálogo até adequar e ficar do modo como a gente precisava que ficasse. O outro fator também é que a gente estava preocupado que o dicionário pudesse ter o máximo de circulação possível, né? Então, a gente não queria que o dicionário ficasse restrito somente ao mundo acadêmico. A gente quer muito, na verdade, que o dicionário circule entre pessoas que têm curiosidade em relação a essas temáticas, né? Porque dos últimos, de 25, 30 anos para cá, eu tenho a impressão de que a temática das relações étnico-raciais se popularizou muito mais. Não era assim antes, né? Claro que os problemas assim, associados a isso sempre estiveram aí, né? Enfim, o racismo, né? Assim, os preconceitos, a discriminação racial e uma série de outras questões, né? Mas a popularização dessas terminologias, desses conceitos, para que as pessoas pudessem entender melhor suas realidades, isso é mais ou menos novo, né? Então, a gente juntou essas várias inquietações e vontades num projeto, né? E a gente, na verdade, no início, a gente sabia que ia fazer algo mais ou menos ousado, a gente não tinha noção, né, exata de como ficaria o projeto, claro que não, mas devido a esses apoios que tivemos, né, tanto da editora quanto dos próprios colaboradores e colaboradoras, deu super certo. Uhum. Márcio, chama a atenção aí o número, né, de pesquisadores envolvidos. São, acho que 53 verbetes e 70 pesquisadores, né? Como é que você avalia aí, como é que você avalia aí essa produção de conhecimento, né, sobre essa área
étnico-racial, se isso vem avançando nos últimos anos, e eu pensei, lendo aqui, somente já desde a apresentação, pensei se isso teria alguma relação com se já seria um resultado aí da lei de cotas, né, das políticas afirmativas nas universidades, ou ainda não é um efeito disso. Luiz Brasilino, eu diria que, na verdade, eu não sei se refletiria bem a lei de cotas, não, viu? As políticas de ação afirmativa em si mesmas. No caso do dicionário, né, eu quero ser bastante cuidadoso em relação a isso, porque, ao mesmo tempo, não tem como a gente desconsiderar o impacto que tem sido as políticas de ação afirmativa, ou então, na modalidade de cotas raciais ou sociais e outras nações afirmativas, assim por caso brasileiro, né? No entanto, os pesquisadores e pesquisadoras que nós contactamos já têm muitos anos de experiência no campo, né? Muitos anos. Então, geralmente são, assim, a imensa maioria são de professores e professoras universitários, né? Já tem muitas publicações sobre cada uma dessas discussões, né? Às vezes não especificamente sobre aquele conceito, né? Mas que perpassam esses conceitos. Então, assim, o verbete que escreveram, assim, na verdade, tem a ver com sua tese de doutorado, sua dissertação de mestrado, né? E outros trabalhos acadêmicos, né? Então, a gente teve, então, volto a dizer, a gente teve sorte de ter contato muito fácil com essas pessoas, não foi nada difícil, essa é a verdade. Até tínhamos uma outra pretensão que acabou que não deu certo em função do tempo, que era ampliar ainda mais o escopo de colaborações internacionais, né? Mas aí se deu conta de que aí, né, essas pessoas teriam que escrever nas suas próprias línguas, inglês, francês, espanhol, aí um trabalho para traduzir, etc. A gente deu uma segurada um pouco nesse sentido, ainda que outros colegas né, que colaboraram não moram no Brasil, então são brasileiros que atuam em universidades do exterior, né, assim, Estados Unidos, Europa, assim, do continente africano, acho que não tem ninguém, né, mas então pessoas que são acadêmicos de outros países, como Colômbia, né, e por aí vai, assim, são vários, né, então teria que pescar aqui um pouco, mas é isso, assim, a gente está preocupado, sem contar que cada ano que fazíamos, a gente ia tendo ideia de novos verbetes, né, que precisávamos contemplar e, consequentemente, vários nomes apareciam na nossa cabeça, né, para convidar, né? Então, assim, poderia citar vários exemplos do quanto a gente convidava um, declinava, né, então, porque não tinha agenda, né, aí convidava o outro que tinha disponibilidade, mas depois desistia por uma outra razão, até que finalmente a gente tinha ali, digamos, um colega que se comprometia a fazer isso, né? E levando em conta uma outra coisa importante também, assim, como boa parte das produções acadêmicas, que foram colaborações absolutamente gratuitas, né? Então, as pessoas tiveram, no máximo, aí, enfim, seus dicionários, né, que foi cortesia, que nós pudemos dar via editora, evidentemente, mas que não envolveu dinheiro, efetivamente, né? Isso é muito bacana, porque é isso, assim, é um trabalho, de fato, coletivo, né? E é muito bom, assim, a gente perceber isso, né? Assim, se dar conta de que tem tanta gente né, com qualidade acadêmica produzindo ciência de ponta no Brasil, né? Ou então nas Américas, e aí levando isso em consideração também, que a gente não tinha condições de ampliar demais, né? Porque, claro, que a gente encontrar outras pessoas em outras partes do mundo que também conhecem muito sobre o Brasil, ou então poderiam contribuir com determinados verbetes, né? Determinados conceitos. Uhum. Perfeito, Márcio. Isso dá o gancho para a minha próxima pergunta, que é justamente, né, falar um pouco que o campo de estudos e pesquisa sobre as relações étnico-raciais se ampliou significativamente no mundo todo, né, nos últimos tempos. E aí eu queria te perguntar se você acha que a produção intelectual brasileira sobre o tema ela pode contribuir, se tem contribuído com o debate fora do Brasil e até fora da América Latina.
Olha, eu diria que seguramente sim, seguramente sim. O Brasil sempre foi visto, assim, primeiro que a gente tem como meio que parâmetro, né, quando se fala de relações, assim, especificamente agora raciais, e não necessariamente étnico-raciais, esse termo étnico-racial é muito brasileiro, viu? Não é um termo, ainda que se use a ideia de etnicidade, evidentemente, para, né, assim, para o caso africano, asiático, europeu, né, e mesmo racial para esses mesmos assim, continentes. Mas a junção das duas coisas é muita invenção nossa, né? Étnico-racial. Né? Agora, então, aí a gente tem como parâmetro de estudo de modo geral as relações raciais nos Estados Unidos. Né? Então, qualquer pesquisador que se dedique a essa temática vai logo se deparar com isso. Muita produção feita nos Estados Unidos sobre a realidade dos Estados Unidos acerca desse tema. Né? Do mesmo modo também, claro, os europeus. Né? E aí a gente tem a experiência histórica do apartheid na África do Sul, né, que todo mundo conhece, né, de certa maneira, a gente estuda isso na escola. Né? Então, para nós que estamos aí na casa dos 30, 40, 50 anos, a gente já ouviu falar muito do apartheid, né, até porque assim, veio a cabo no final, assim, dos anos 90, né? Então, geralmente são parâmetros quando se pensa relações raciais de modo geral. Agora, o Brasil também sempre foi chamado case importante, né? Assim, um campo de estudos importante, não somente devido à maciça presença da população negra no Brasil, né? Lembrando que somos a segunda população negra, aliás, a segunda maior população negra depois da Nigéria, né? E também levando em consideração as populações indígenas no Brasil, né? As lutas dos povos indígenas, os ativismos indígenas, né? E toda a problemática em torno das terras indígenas e quilombolas também, né? Que é uma outra vertente aí das relações étnico-raciais. E aí tem nada a ver com uma espécie de uma etnicidade dentro desse campo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, negros e negras no Brasil, de modo geral, a gente pensa lá num viés, numa perspectiva do que a gente chama das relações raciais, né? Então, da questão racial. Mas os quilombolas, além de abarcar a questão racial, também tem a ver com questões étnicas, porque as demandas dos quilombolas são muito semelhantes às demandas dos povos indígenas e outros povos ditos tradicionais, não somente no Brasil, mas também em outros países da América do Sul, né? Na Colômbia, por exemplo, no Equador, na Venezuela, né? Então, a gente tem várias situações do tipo. Um outro fator ainda que vai explicar ao mesmo tempo, a importância. Então, se o Brasil tem uma importância quando a gente vai pensar relações étnico-raciais, tem outro fator que nos secundariza, que é exatamente a língua portuguesa, então as produções sobre o assunto na língua portuguesa. Não é? Então, a gente tem poucos trabalhos importantes sobre relações étnico-raciais feitas por brasileiros, não é? E traduzidas para o inglês, por exemplo, então para o francês e mesmo para o espanhol. É por isso que a gente consome muito mais a literatura feita em língua inglesa sobre relações raciais nesses países, né? E essa mudança está acontecendo de modo lento, eu diria, assim, ainda falta muito impulso, muito investimento para que a gente tenha outro cenário em relação a isso, né? Tanto que as editoras agora, assim, muitas editoras têm certas coleções para chamar a atenção dessas temáticas, né? Ou então para dar visibilidade para autorias brasileiras nesse campo, não somente de uma literatura acadêmica sobre isso, mas também de uma literatura na estrito sensu, ou seja, de romances, né, de contos, né, o que também é importante, né? Mas, infelizmente, temos pouca tradução de obras ditas fundamentais, tanto do passado, né, já que essas obras também nos formam o nosso olhar em relação a essas perspectivas, a esses campos, mas também a obras contemporâneas sobre relações raciais e étnicas. E, bom, agora entrando no verbete da mestiçagem, né, Luiz, que você escreveu ao lado da Tatiana Lotierzo, né? Que você escreveu...
que você escreveu ao lado da Tatiana Lutierzo, eu queria... Bom, a mestiçagem, ela sempre foi vista como algo constitutivo da identidade brasileira, né? A gente aprendeu na escola que tinha 3 raças, branca, negra e indígena, e a gente era fruto da mistura dessas 3 raças. Então, eu queria te perguntar, assim, no início, né, era visto como algo positivo por conta do ideal de embranquecimento da população, né? Então, obrigado, Bianca, pela pergunta. Em primeiro lugar, queria agradecer, né, o Guilhotina, o Luiz, a Bianca, a Beatriz, o Márcio, a Flávia e o Alex, né, por terem me chamado para participar. Enfim, é uma felicidade muito grande participar desse dicionário com pessoas que eu admiro tanto, né, e um trabalho fundamental, né, no momento em que no Brasil o negacionismo, o revisionismo tem buscado inverter os sentidos de muitas palavras, né? E eu tenho sempre falado com meus alunos de ciências humanas que a gente tem um pouco a concepção que as humanidades elas não têm grandes impactos na sociedade, né? Mas eu digo que palavras como mestiçagem, palavras como cultura, palavras como racismo, antirracismo, elas são fundamentais nas ações das pessoas, né? E enfim, nas lutas antirracistas, né? Então, acho que esse dicionário é fundamental mesmo para a gente entender a polissemia, a história das palavras, né, como diz o Camille Lemunanga na orelha do livro, né, mas também para mostrar o quanto que o nosso trabalho enquanto cientistas sociais e o trabalho de vocês enquanto jornalistas é fundamental para mostrar o quanto que as palavras são, de uma certa maneira, tecnologias que formam sujeitos e formam as lutas, né, e aí o Márcio, a Flávia, o Alex fizeram esse trabalho aí fundamental, importantíssimo, né, para e com muita potência aí para tentar mudar um pouco a realidade que a gente tem vivido no país nos últimos anos, né? E aí o conceito de mestiçagem, Bianca, de fato, a gente aprende na escola, né? A gente que tem os 30, 40 e 50 anos, a gente é formado nessa ideia de que a mestiçagem no Brasil seria visto como algo positivo, né? Para quem é fã aí da Bossa Nova, da MPB, do Chico Buarque, Caetano Veloso, e de sambistas, né, como Noel Rosa, entre outros, Lamartine Babo, a gente tem essa concepção, né, de que a mestiçagem e as várias terminologias que se referem às pessoas mestiças seria algo próprio, singular do Brasil, né? E um pouco o nosso esforço aqui, né, o meu e da Tatiana, no verbete, foi mostrar esse histórico, né? É uma palavra antiga que remonta ao século XIII, 1500, né, que vem do latim para designar a ideia de misturado, mistura, né, e que durante o período colonial, tanto na América Hispânica quanto na América Portuguesa, ainda que com várias diferenças, né, vão designar, enfim, grupos de castas, né, e possibilidades aí de ascensão social, para no final do século XIX, com o racismo científico, com o darwinismo social, isso ser visto de duas maneiras, mais ou menos, né? Enfim, grosso modo, né? Haveria aqueles cientistas, pseudocientistas, né, que pensariam a mestiçagem a partir da ideia de frutos, né, da raça branca, negra e indígena, mas frutos que seriam que teriam uma degenerescência social ou racial, né, que não vingariam no futuro, né, seriam moralmente fracos, moralmente incorretos e ideologicamente fracos, até aqueles como, né, o grande exemplo dessa visão é o Nina Rodrigues, né, o Raimundo Nina Rodrigues, e até aqueles que vão buscar pensar a mestiçagem, né, como um meio para embranquecer a população, como você bem disse, né, Bianca? Então, uma das grandes referências nesse sentido, que foi, né, diretor do Museu Nacional, foi o João Batista Lacerda. Então, enfim, só para dizer que quando ele vai no Congresso das Raças Humanas na Inglaterra, ele é financiado pelo Brasil, inclusive ele dedica, né, o paper dele ao presidente do Brasil da época. Então, só para mostrar que isso estava no centro da política brasileira, né? E ele previa que em 100 anos a população brasileira via miscigenação, né? Isso, a população seria totalmente branca, né? Então ele vai defender o mestiço, vai dizer que o mestiço em muitos casos até supera, né, em termos de inteligência, alguns brancos, né? Mas a mestiçagem aí, né, nessa visão aí, no final do século XIX, começo do século XX,
é uma ideia de um meio para embranquecer a população, né? É com o modernismo da Semana de 22 e com Casa Grande Senzala, né, de Gilberto Freire, que a mestiçagem vai se tornar um fim em si mesmo, né, para pensar a singularidade da população brasileira, da nação brasileira, da cultura brasileira. Daí a gente vai pensar tanto na mestiçagem enquanto, né, a mistura racial mesmo da população, quanto a mestiçagem cultural, né, essa ideia de que a cultura também seria fruto dessas três raças, né. Essa ideia de mestiçagem, ela vai ser, de uma certa maneira, muito atrelada à ideia de uma democracia racial, né, enfim, pessoas que vinham, né, pensadores, intelectuais estadunidenses que vinham para o Brasil ao olharem, né, a uma certa elite brasileira por conta da classificação racial lá ser bipolar, né, e pela descendência, veriam, né, uma parte do parlamento brasileiro como composto por mestiços, né, mas que não se auto-identificavam como tal, né, em sua maioria, né, por conta da classificação diferente, né, aqui seria uma classificação cromática pela cor, né, e isso criaria uma série de mal-entendidos, né, que veriam o Brasil como esse país que seria o país da democracia racial, né. Então a mestiçagem é muito atrelado a essa ideia, né, enfim, no Gilberto Freire, ele não usa o termo de democracia racial, ele vai usar o termo de democracia social para pensar a interpenetração cultural e racial entre brancos, negros e indígenas, né? E isso vai, de uma certa maneira, se tornar uma espécie de bandeira ou de identidade nacional, principalmente no Estado Novo, ainda que tenha muitas questões aí em relação à política do Getúlio Vargas em relação aos migrantes e os próprios negros, né? E a própria aderência que ele teve inicialmente ao nazifascismo, né? Mas, de uma certa maneira, no decorrer aí da década de 40 e até a década de 50, mais ou menos, o Brasil vai ser visto como um modelo, né, de democracia racial, a ponto da Unesco ter financiado pesquisas no país para pensar como que se daria as relações entre brancos e negros no Brasil para tentar erradicar o racismo que assolou a Europa com o Holocausto, né? E esse conceito começa a ser questionado a partir da década de 50, né, com o Teatro Experimental do Negro, com Florestan Fernandes, Roger Bastide, que vão enfim, definir, né, a democracia racial, né, como um mito, né, e a própria ideia de mestiçagem, né, como retrato cultural do país, como uma ideologia que esconderia, né, o racismo, né, perante no país, né. Na década de 70, esses questionamentos ganham mais força, né, com o próprio Abdias do Nascimento. Cabegui Lemunanga vai falar dessa questão do genocídio negro, né, reportando o Abdias. Lélia Gonzalez também vai fazer críticas, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, também críticas a esse conceito, né, de democracia racial e a própria ideia, né, enfim, de um país mestiço. E eu diria que hoje, de uma certa maneira, a gente chega numa espécie de limite desse conceito, né, se tornou um conceito quase ilegível, né, em termos atuais, muito controverso, né, e em termos de um debate antropológico um pouco mais atual, a partir dos estudos do José Carlos dos Anjos e do Márcio Goldman, né, eles vão pensar numa ideia de uma contra-mestiçagem, né, inspirado, né, nas misturas entre os orixás, né, mas também para pensar que nem toda mistura é uma mistura que tem um português, né, existe mistura entre etnias negras com etnias indígenas, né, então a ideia de contra-mestiçagem é pensar que a mestiçagem é um projeto de Estado, né, então que a gente precisaria pensar outras misturas que fizeram com que negros e indígenas resistissem durante o período colonial, né, e também é necessário, a gente tenta abrir no final do verbete um pouco para outros autores e referências, né, da Europa, intelectuais do Atlântico Negro, e também para pensar um pouco essa questão da mistura entre os povos indígenas, né, então o Sérgio Gruzinski na França, para pensar a hibridação, o Canclini, o próprio Romy Baba, né, e o Fernando Santos Graneiro para pensar a questão dos indígenas, né, como que a cosmologia indígena pensa a mistura, né, pensa essa relação de abertura com o outro. Acho que a questão que esses autores trazem de novo, assim,
pensar em misturas que não necessariamente se sintetizam, né, ou criam uma síntese, né, porque a mestiçagem é sempre pensado ou para eliminar a população negra, ou para uma síntese em que você eliminaria, de uma certa maneira, as origens indígenas e negras, né, ou você diluiria, pelo menos, né. Então, acho que essas referências, eles mostram a possibilidade de uma mistura, né, até a ideia de criolização, etc., que não necessariamente criam sínteses, né, são misturas que você mantém as origens ou a ancestralidade acesa em potência, né. Então, foi uma maneira que a gente trabalhou para pensar não apenas, né, esse histórico do conceito de mestiçagem, mas também pensar em outras formas de pensar, de articular misturas sem necessariamente como um viés do Estado brasileiro ou de outros estados, como a própria Colômbia, né, que o Márcio trabalhou, ou o México, em que a ideia do mestiço é forte, né, como forma de pensar outras relações e misturas possíveis que também podem significar resistências, né, e não apenas uma subordinação estatal ou ao eurocentrismo, né. Muito bem, agora a gente queria aqui nessa parte, né, Bianca, mobilizar alguns dos conceitos, ali, alguns dos verbetes que estão no livro, para a gente discutir um pouco a conjuntura aí do Brasil atual. E aí eu queria começar perguntando para vocês sobre a questão da desigualdade e da interseccionalidade. Como é que esses dois conceitos se conjugam, né? Como é que, quer dizer, como é que as relações étnico e raciais ajudam a compreender a persistência da desigualdade no Brasil? Bom, posso começar rapidinho, né? Mas certamente Luiz vai ter muito a falar sobre isso também, porque, assim, talvez seja, no conceito de desigualdade, talvez seja um dos mais emblemáticos, né? Não necessariamente mais importante, mas mais emblemático. Por quê? Porque, geralmente, as pesquisas sobre as relações étnico-raciais vão focar nas denúncias da desigualdade, né? Então, assim, desde a formação do Brasil, né, a gente já tem a experiência de desigualdades diversas, e que antes não se chamavam desigualdades nem étnicas nem raciais, necessariamente, ainda que já fossem, né, sempre chamamos de desigualdade social, por assim dizer, que é um termo meio que, né, é um termo guarda-chuva, assim. Mas nos últimos 40, 50 anos, eu diria, com trabalhos seminais, como o de Carlos Razenbaum, Nelson do Vale Silva, e outros muitos nomes que eu não vou arriscar aqui, né, falar, essa temática da desigualdade se tornaram muito importantes, né? Tanto para o ativismo negro, para o ativismo indígena, né? Para o ativismo social, de modo geral, mas também para os acadêmicos preocupados com isso, né? E dar conta disso no sentido mesmo de propor, né, por exemplo, políticas públicas diversas, né? Então, entra governo, sai governo, a gente continua discutindo basicamente isso, né? Como resolver as nossas profundas desigualdades, né, de modo geral, e desigualdades raciais ou étnico-raciais, de forma mais específica, né? Esse verbete que ele desenvolveu foi Márcia Lima, né, que é socióloga, hoje trabalha no Ministério da Igualdade Racial, né? E aí se conjuga com a ideia de interseccionalidade, que foi escrito, né, em parceria entre a Mara Viveiros Vigoya e o Orlando Pinho, né, porque a interseccionalidade é isso, é uma tentativa de olhar para essas várias facetas da opressão que os grupos racializados, né, ou então determinados grupos sofrem na sociedade, para não traduzir isso somente em uma perspectiva. Então, não é só a dimensão racial, é a dimensão racial, é a dimensão de gênero, é a dimensão regional, aí tem a ver com, assim, com outros marcadores sociais, né? Como, por exemplo, com capital social, capital educacional, né? Então, esses vários marcadores, quando você intersecciona, né? Assim, quando você tenta traduzir os velos numa perspectiva complexa, você entende que certos grupos, ou então certas pessoas, são muito mais prejudicadas, muito mais assim, impactadas pela desigualdade do que outras pessoas, né? Então, um pouco isso, assim, são dois conceitos que se ligam até
na sequência, interessantes para entender essas dinâmicas, né? Esse é outro fator importante que a gente, sinceramente, a gente não previu isso, não dá para prever tudo, né? Mas muitas vezes você, até quase que aleatoriamente, lê um verbete, depois lê um outro bem diferente e nota uma certa conexão, né? Porque, por exemplo, como entender, aí o Luiz vai falar melhor do que naturalmente sobre isso, né? Já que o termo mestiçagem também é tão complexo na experiência brasileira, como é que a gente pode entender a mestiçagem no contexto das desigualdades sociais brasileiras ou então étnico-raciais, né? Aí entra um outro debate também, que é o debate do colorismo, né? Então, será que pessoas negras, né, mais pigmentadas sofrem mais do que pessoas negras menos pigmentadas, em que contextos e tal? Aí tem que se olhar para certos marcadores, né? Então, por exemplo, o nível de encarceramento, né, dentre essas pessoas, nível de alfabetização, né, de acesso à escola, e uma série de coisas. Então, você vai, literalmente, cada verbete vai te possibilitando entender um pouco melhor o outro debate que também está no dicionário, né? Então, um pouco isso. É engraçado isso que você falou, Marcos, que quando você falava, eu fiz uma relação com o verbete do colonialismo ali, né? E como ele também ajuda a entender as desigualdades, né, entre os países e tal. Eu até prefiro que o mundo fale sobre isso, assim, teria muito para falar também sobre o colonialismo, evidentemente, mas acho que tem mais a ver com o campo do Luiz, né? Porque ele vai fazer facilmente uma correlação entre o colonialismo e as próprias lógicas da mestiçagem. De fato, essa questão da desigualdade é algo que sempre foi uma questão, né, na teoria social do Brasil, né? Acreditou-se num certo momento que com a modernização do país, essa questão da desigualdade racial também seria resolvida de uma certa maneira. Essa era pelo meu entender, né, um pouco a leitura do Florestan Fernandes, né? Se a gente superasse, né, a ordem enfim, os resquícios da ordem escravocrata e de uma sociedade de castas que ainda imperava no Brasil republicano, e entrasse na ordem assalariada, moderna, isso, de uma certa maneira, seria superado. Mas o que o Carlos Sassenbalg, né, vai mostrar, né, como o Márcio citou, né, a partir de dados agregados, que ele só consegue pensar nos Estados Unidos, é que essa lógica, né, quer dizer, que a modernização do país convive com, né, com a lógica de opressão, né, e com a lógica de empobrecimento da população negra, e só a partir de políticas afirmativas seria possível, de fato, levar, enfim, a uma condição de maior equidade, né, entre brancos e negros, né? Quer dizer, tinha uma crença que era um problema de um resquício, né, de um passado que precisaria ser superado, e o que se chega na década de 70 e 80 é que a ordem do desenvolvimento brasileiro manter, quer dizer, o desenvolvimento brasileiro só consegue seguir adiante mantendo determinados grupos populacionais num nível de extrema pobreza, né? Aí se explica, por exemplo, algo que é muito específico do Brasil, né, que tem muito a ver com o colonialismo, com a desvalorização do trabalho braçal, que é o papel né, das empregadas domésticas. Hoje em dia se fala das profissionais do lar, que era algo que ainda, né, nos últimos anos muda com as políticas de Bolsa Família, com as políticas, né, com a PEC das domésticas, mas que era algo que qualquer pessoa de classe média, de uma certa maneira, tinha uma diarista, uma empregada doméstica em casa, né? Ainda isso é uma realidade muito presente na sociedade brasileira, que não é tão presente, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então isso mostra um pouco a especificidade aí do colonialismo aqui no país, né? E um pouco a desvalorização da questão da mão de obra, e um pouco também as críticas, né, que o governo PT vão sofrer em relação a essas políticas que eles formularam, né, para diminuir a desigualdade de renda e também, de uma certa maneira, diminuir a questão da desigualdade racial, né? Isso entra também no tema da interseccionalidade, né? Quer dizer, porque que, em geral, é a mulher negra que tem um pior salário, né, se comparado à mulher branca, e daí o homem negro em relação à mulher branca e o homem branco, né? Quer dizer, que está no verbete aí também da Márcia Lima, o verbete do Danilo França sobre segregação
espacial, racial também vai mostrar esses aspectos, e também algo que é muito interessante aí no verbete da Vera Rodrigues sobre identidade, né, de pensar um pouco as diferenças entre o conceito de igualdade e o conceito de equidade. Nas políticas de ações afirmativas buscam uma equidade, né, quer dizer, realmente superar, enfim, essa desigualdade racial que precisaria ser superada ao longo da história, enfim, a partir de políticas de ações afirmativas, né? E, obviamente, eu dei voltando para a questão do colonialismo, né? Eu acho que os modos de colonização do Brasil e dos Estados Unidos, ou da América Hispânica, né, vão, de uma certa maneira, explicar bastante os níveis de desigualdades que a gente vive ainda hoje, né? Isso é uma outra questão muito, muito profunda, né? O que eu acho que seria interessante falar em termos de interseccionalidade, só para finalizar, que é uma história interessante que a Kimberly Crenshaw fala, né, que também está no verbete sobre teoria crítica negra, né, da Aline, né, que é a questão de como que surge um pouco esse conceito, né? Uma história, não sei se vocês estão familiarizados com essa história, mas as mulheres negras vão processar a General Motors, falando que a General Motors ela era racista e sexista, né? E a resposta do juiz era que não, que ela não era racista porque contratava homens negros, e que não eram sexistas porque contratavam mulheres no trabalho na área de secretaria aí, da General Motors, né? E aí é necessário criar um conceito novo, e é isso que a Kimberly Crenshaw faz de uma maneira muito potente, em que você intersecciona gênero e raça, para mostrar que as mulheres negras não estão sendo atendidas na área de contratação da General Motors, né? E aí você vê, enfim, que determinadas situações de vulnerabilização, né, dentro dos eixos de opressão, a mulher negra, ela vai ser, enfim, vai ter seus direitos infringidos pelo eixo racial, pelo eixo sexista, e aí, se for lésbica, ou se for uma mulher trans, outros eixos vão incidir nessa opressão, né? E aí é necessário criar outras políticas que visem erradicar nessas desigualdades frente a essas, né, as pessoas que estão em vários eixos de opressão, e também uma educação pedagógica para entender a especificidade dessas discriminações, né? O Luiz falou sobre o verbete da identidade, né? Eu queria perguntar para vocês sobre a questão da ascensão da extrema-direita, que também mobiliza, né, essa questão, toda essa discussão em torno das identidades. Como é que vocês... E isso em todo mundo, né? Em vários países do mundo é assim. Nos Estados Unidos é muito forte, né, esse emprego aí das guerras culturais, né? E de como é mobilizado esse discurso em defesa não sei, da identidade branca, né, do homem e tal, contra uma suposta ameaça aí dos movimentos não brancos. Como é que vocês analisam isso aqui no Brasil? A extrema-direita também utiliza das questões étnico-raciais na sua propaganda aqui? Olha, eu poderia dizer que sim, na verdade, sim, mobiliza, né? Ou então tem mobilizado mais nos últimos anos, mas de uma maneira bem diferente, evidentemente, né? Porque quando a gente fala dessa discussão toda, das relações étnico-raciais, etc., a gente está falando de segmentos marginalizados, né? Então de intelectuais e acadêmicos mais situados no campo da esquerda, né? Mais progressistas de modo geral, né? Então, são trabalhos para chamar a atenção de que existe, sim, desigualdade, de que existe racismo, né, institucional, estrutural, né, e possíveis soluções para isso. Só que, assim, historicamente no Brasil, nesse campo da direita, né, sempre mobilizou um pouco sua própria identidade, mas não de maneira tão explícita, né? Tem outro verbete aqui importante, que é o verbete de branquitude, né, escrito pela Lia, só um segundinho, Lia Schuckmann, né? Isso, e o William Luiz da Conceição, né? É uma discussão também que tem ganhado bastante espaço hoje nos meios de comunicação, na academia, né? Porque, enfim, branquitude tem vários significados, né? Mas basicamente a identidade das pessoas brancas que se mantém oculto, né? Então, os privilégios das pessoas brancas, assim, privilégios diversos, sociais, econômicos, culturais e até psicológicos, mas que não se manifestam como um privilégio racial, né?
E não que seja necessariamente culpa das pessoas brancas, porque elas não têm culpa de serem brancas, né? Mas elas vivem numa sociedade que é hierarquizada racialmente. Então, assim, a direita, de modo geral, sempre esteve ali de mãos dadas com essa branquitude no sentido mais nefasto da palavra, né? Da dimensão do conceito, certo? Exceto os grupos neonazistas, aí sim, esses grupos de supremacia branca, né, vinha para o espaço público, né, assim, várias capitais brasileiras, particularmente sul-sudeste, para dizer assim, não, nós somos brancos e somos superiores aos demais, assim, particularmente aos negros, né, judeus, etc. Né? Então, é um fenômeno que, ora, tinha uma certa ascendência, década de 80, depois 90, mas agora ressurge com uma agenda da extrema-direita, né? E, sobretudo, claro, com a presidência do Jair Bolsonaro, né? Que deu voz a esses vários grupos que sempre existiram aí. Né? Assim, tanto que o mapeamento feito, né, se mapeou um crescimento de mais de 400% de grupos neonazistas no Brasil. Quando eu vi aquele dado, eu desconfiei, eu falei, gente, será que é isso tudo? Mas é isso, assim, porque, né, essas pessoas, ainda mais com o poder das redes sociais, da internet de modo geral, elas ganharam muito espaço, muita coragem de dizer que não tem mais constrangimento de se declarar racistas, assim, antissemitas, né, e por aí vai. Então, é uma mistura de uma certa cultura racista sempre existente no nosso país, com um cenário de abertura política para a extrema-direita, assim, para a direita e para a extrema-direita, né? Agora, é todo um trabalho que a gente vai ter que ter para, assim, né, para poder, enfim, né, dissuadir esses grupos, né? Porque esses grupos são grupos, assim, não que uma pessoa que tem identidade política de direita seja necessariamente a pessoa que comunga o ódio. Não, assim, não quero me associar uma coisa a outra. Então, a gente está chamando a atenção da extrema-direita. Geralmente, quem é da extrema-direita comunga com vários ódios, né? O ódio racial, o ódio étnico, o ódio contra as pessoas LGBTQIA+, e por aí vai. Não, de fato, a gente... o que o Márcio falou, né? Uma questão da extrema-direita, porque a gente tem que lembrar que o próprio Gilberto Freire tinha um pensamento conservador, né? Só que ele vai pensar na questão da mestiçagem, né? Ainda que tenha uma branquitude também no Gilberto Freire, né? Ele de se pensar enquanto um ser, não, né? O privilégio da branquitude é também pensar a brancura ou a identidade branca como algo não marcado, né? A raça branca, mais do que a identidade, né? Como algo não marcado. Você se pensa como uma figura, né? O homem branco, heterossexual, geralmente se vê como uma pessoa universal, né? Então é que a gente fala o ator X, né? O ator, né? Wagner Moura, né? E quando a gente fala do Lázaro Ramos, o ator negro Lázaro Ramos, né? Quer dizer, então, por certo privilégio também está o fato de não ter a racialidade marcada, né? E aí o fenômeno da extrema-direita, além desse verbete, né, da branquitude, tem um verbete sobre negacionismos também, né? Que eu não vou lembrar os autores que escreveram, mas de pensar, enfim, de como que eles buscam criar uma verdade incontestável, né, sem ter a possibilidade de ser, né, de contradizer isso, né? E esse fenômeno mesmo da supremacia branca tem crescido muito, né, com atitudes do próprio Bolsonaro, né, de tomar leite, né, nas suas lives, né, como símbolo da supremacia branca, né, de que o leite seria algo mais próprio à raça branca, né, e lembrar que que o Brasil foi um dos países que teve o maior número de integralistas, né, durante o período nazifascista. Acho que outro elemento que vale a pena a gente pensar também é que os níveis de desigualdade econômica que a gente vive hoje, que é o que o Thomas Piketty mostra, são semelhantes aos níveis de desigualdade pré-Primeira Guerra Mundial e também no entre-guerras, né? Então, quer dizer, esses níveis de desigualdades também, eles são variáveis importantes para pensar, né, enfim, né, a força que a extrema-direita tem ganhado a partir de uma ideia de supremacia branca, né? Quer dizer, e tem uma socióloga estadunidense, que eu não me recordo o nome, que vai mostrar o quanto que
com as políticas de ações afirmativas, né, o fato, por exemplo, do Obama ter se tornado presidente, fez com que a classe branca empobrecida visse, né, que estavam sendo preteridos em relação aos negros. Só que eles não conseguem visualizar que ao seu lado ou que atrás deles tem uma população negra encarcerada, uma população negra mais empobrecida. Eles só veem as pessoas, enfim, pessoas negras que estão em posição de destaque, sem de fato ver a real desigualdade racial que ainda impera nos Estados Unidos e que ainda impera no Brasil, né? Então ele vê, enfim, ele se vê a partir da sua branquitude, né, como uma pessoa que está sendo desprivilegiada pelo governo, né, quando na verdade historicamente ele sempre foi privilegiado e continua num lugar de privilégio, né? Então, eu acho que isso são alguns fenômenos que ajudariam a explicar esse complexo, né, tema do fortalecimento da extrema-direita nos últimos anos, né? Perfeito. Só um lembrete para quem está ouvindo a gente, o Márcio citou a Lia Schuckmann e o William Luiz da Conceição, e os dois já foram entrevistados aqui do Guilhotina. O William é o episódio 105 sobre branquitude, a gente recomenda bastante. Quem está ouvindo quiser saber mais, busca lá, é o 105 do Guilhotina. Mas seguindo um pouco, a minha pergunta também tem a ver com essa questão da identidade, mas aí não com a extrema-direita e sim com a própria esquerda, né? Porque agora o movimento negro está com uma campanha por uma mulher negra no STF, e parte da esquerda, né, não toda, mas parte da esquerda tem se sentido muito incomodada pela pressão e tem feito, mais uma vez, a crítica falando que isso é só mais uma pauta identitária e tal, como se não contemplasse a população. Então, eu queria perguntar para vocês um pouco isso, né, tanto de um lado a importância da representatividade, né, de uma mulher negra ocupar esse espaço de poder, quanto também o quanto essa crítica das pautas identitárias é muito vazia, né, porque no fundo a gente esquece que também é isso que o Luiz falou em relação ao homem branco universal, o homem hétero branco seu, então ele não tem identidade, né, então as pautas que contemplam essa população não seriam pautas identitárias, né? Então, essa pergunta é muito boa, Bianca, porque, bom, primeiro há que se lembrar que desde que o movimento negro unificado contra a discriminação racial se formou em 78, mesmo antes disso, na verdade, já havia por parte dos movimentos negros uma reivindicação de não somente denunciar o racismo e a discriminação racial no Brasil, mas, sobretudo, de fazer com que as pessoas negras participassem do poder, né? Então, a noção de negro no poder, né? Assim, também vem na interface do diálogo, digamos, internacional, né? Com o movimento negro americano, mas sempre esteve na pauta dos movimentos negros brasileiros, né? Aí não é uma pauta, digamos, acadêmica, estrito senso, é uma pauta do ativismo negro, viu? Os negros no poder. Então, para termos uma mínima noção de que esse debate de que é importante termos, né, pessoas negras em espaço de poder, sempre foi a temática dos movimentos negros, né? Assim, tanto é assim que depois vem a história das secretarias de participação da comunidade negra, né? E aí mesmo a criação de um Ministério da Igualdade Racial, né? Que eles chamavam-se CEPI, né? Secretaria Especial da Política de Promoção da Igualdade Racial, né? Então, para termos uma ideia de quanto isso sempre foi pautado. Agora, no atual debate, dessa demanda, dessa campanha, né, de termos uma ministra negra, eu acho, assim, para quem pesquisa isso, fica muito evidente do porquê dessa demanda, né? A gente tem uma corte que é majoritariamente branca e masculina. A gente precisa ter diversidade, né, racial, diversidade de gênero nessa corte, né? Assim, tanto que agora recentemente a Rosa Weber se aposentou, né? E ela tem feito declarações em torno disso, do quanto é importante que tenha mais mulheres na corte, no Supremo Tribunal Federal, né? Então, acho que foi essa demanda, essa campanha, se aproveitou de uma janela política importante, ou seja, da passagem de um governo de extrema-direita para um governo progressista, de frente ampla, certo? Que aí, historicamente, sempre deu mais espaço para as pessoas negras, né? Ou então para pautas de igualdade racial, para reivindicar isso. Infelizmente, o presidente Lula
não assinou embaixo, né? Então indicou outras pessoas, né? Assim, frustrou todo mundo. E esse debate, esse constrangimento gerado na esquerda branca, né? Então na chamada esquerda branca, lembrando que, evidentemente, muitas pessoas brancas de esquerda apoiam uma indicação de uma ministra negra, né? Só para não ficarmos com aquele entendimento de que assim, todas as pessoas brancas de esquerda estão contrárias a isso. Não. Assim, o problema é que, quando a gente pensa esquerda no Brasil, esquerda branca em particular, a gente também precisa trazer um mal-estar que está aí posto, né? Que é uma dificuldade que a gente enfrenta historicamente da esquerda branca lidar com a temática racial. Então, aí tem a ver com a tradição marxista, né? Então, com uma certa tradição marxista, né? Que vai ver, na verdade, fenômenos como identidade racial e étnica como fenômenos menos importantes do que classe social, né? A leitura sociológica que a gente tem na contemporaneidade aponta para outro caminho, né? Daí, mais uma vez, a importância de a gente falar da interseccionalidade e das identidades de modo geral. Não dá mais para separar uma coisa da outra, né? A classe trabalhadora brasileira é uma classe trabalhadora majoritariamente negra. Por que eu digo isso? Né? Que os dados mostram por si mesmo, né? Porque cerca de entre 54% a 56% das pessoas que a gente já classifica como pretas e pardas fazem parte da população negra, né? Então, como é que você vai agora, digamos, embranquecer a classe trabalhadora? Né? Talvez fizesse sentido isso em outros países no início do século XX, por exemplo, mas agora no Brasil, século XXI, 2023, definitivamente essa classe trabalhadora é majoritariamente negra. Então, a esquerda dita branca, quer queira ou quer não, tem que dialogar com essa pauta. A gente tem conseguido certos avanços em relação a isso, mas falta muita coisa, tem muita resistência ainda, né? Levando em consideração, quando a gente fala de esquerda brasileira, a gente está falando também de um campo que é multifacetado, que é um campo que tem lá a sua própria complexidade, não dá para colocar todo mundo na mesma caixinha, né? Assim, é por isso que, vira e mexe, você vê essas acusações de identitarismo, né? Que serve tanto para as pessoas negras, ou então para pautas negras, quanto para pautas de gênero ou pautas de orientação sexual. Quando, na verdade, a gente precisa incorporar essas pautas criticamente, porque, por exemplo, não é o fato de você ter um ministro ou ministra negra que em si mesmo vai resolver a questão racial. Claro que não. Então vai, enfim, melhorar essa situação. Porque depende também do ponto de vista das perspectivas dessa ministra. Então a gente precisa de uma ministra negra orientada à esquerda, né? E com suficiente letramento racial para entender que as desigualdades por aqui são fundamentalmente raciais. Não somente raciais, mas raciais de gênero, etc. Né? Então, por exemplo, o Nunes Marques, ninguém gosta de falar sobre isso, né? Mas eu falo, viu? Nunes Marques é um homem negro. Ah, mas tem a pele clara, é um homem negro. Né? Porque pele clara também tenho. Certo? Então não dá para a gente descaracterizá-lo como negro agora. Agora, o Nunes Marques é um ministro de direita. É um ministro conservador. Ok, assim, para quem é conservador, está feliz com ele. Para quem não é como eu, né, vai ser muito complicado. Então, isso tem que ser posto no debate, né? Essa campanha, por mais que ela não tenha sido vitoriosa no sentido da indicação de uma ministra negra efetivamente, né, da escolha de uma ministra negra, eu acho que ela foi vitoriosa para chamar a atenção de toda a sociedade da importância que a representatividade tem. Mas não a representatividade vazia. Essa não nos interessa. É uma representatividade de fato. Porque todo mundo sabe, já temos muitos trabalhos produzidos nessa área, documentários, filmes. É diferente quando um juiz, uma juíza, por exemplo, branca, julga um réu negro ou negra, é diferente. É diferente, porque o viés é outro. Não é? Então, a gente precisa ter, sim, representatividade racial e de gênero na alta corte brasileira. A Aline Silva de Andrade, né, que escreveu esse verbete sobre teoria crítica racial,
pontuou muito, né, enfim, isso que o Márcio falou, né, de uma representatividade que vá para além disso, né, que vai para uma questão mesmo epistemológica, de que o direito é uma forma de pensar o mundo também, né, então que uma juíza negra que levasse em consideração também a questão da desigualdade racial, né, e também percebesse que é isso que a teoria crítica negra tem trazido, a Kimberly Crenshaw e outras autoras, quer dizer que os dispositivos legais, principalmente nos Estados Unidos, né, que é o campo dessas autoras, têm buscado cada vez mais diminuir os direitos da população negra nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, algo que em várias cortes, né, o Partido Republicano ganhou lá nos Estados Unidos é a necessidade de você mostrar um comprovante de identidade na hora de votar, né? A gente tem que saber que nos Estados Unidos não existe a carteira de identidade como no Brasil, né? Muitos estados aceitam a carteira de habilitação, mas quantos negros pobres têm condições de tirar a carteira de habilitação nos Estados Unidos, né? Então, isso é uma maneira de tirar o direito ao voto dessa população. Quer dizer, então, uma juíza negra que está sensível a essas questões vai perceber que, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, uma série de leis são criadas para tirar os direitos conquistados, direitos civis e políticos conquistados pela população negra e pelo movimento negro, né? E aí é necessário, enfim, criar uma série de jurisprudências, interpretações da lei que você, de fato, tem uma visão mais ampla mesmo para diminuir a desigualdade racial e a desigualdade étnica, né? Então, é importante ter representatividade racial e uma representatividade epistemológica racial no sentido de levar outras visões, né, sobre a questão da desigualdade racial em termos de direitos, né? Então, por isso que é importante que seja uma ministra antenada, né, negra antenada nessas questões e antenadas em teses jurídicas que permitam repensar, né, ou permitam entrar de frente com a Câmara e com o Senado, por exemplo. O marco temporal foi negado pelo STF, mas o Senado resolveu retirar de novo do baú, né? Quer dizer, então, é necessário depois pensar também na questão de um juiz indígena, né, no STF, né? Justamente porque várias leis ou vários dispositivos legais ou jurisprudências estão sendo criadas para eliminar direitos conquistados nos últimos anos, né? Perfeito, Luiz. A gente está chegando ao final aqui do Guilhotina. Queria agradecer demais a presença e devolver a palavra para vocês, se vocês querem fazer alguma consideração final. Obrigado, gente. Então, agradeço demais ao Luiz Brasilino, a Bianca Pio e, consequentemente, ao Luiz Irano, né, pela participação, assim, parceiro nosso aí no dicionário. O dicionário realmente... assim, estou muito feliz com o sucesso do dicionário, né, no meio acadêmico, né? Tem tido relatos quase diários de colegas. Agora há pouco mesmo pelo WhatsApp, minha colega que está lá em São Paulo mandou uma imagem de uma palestra dela com uma foto imensa do dicionário ao fundo, né, porque ela está falando sobre isso. E ela me mandou, então estou bastante feliz com esse resultado. E mais importante é que certamente o dicionário vai, assim, tem servido e vai servir para muitos colegas não trabalharem nas suas salas de aula, né, para muitos estudantes, né? Então, assim, por exemplo, tem 2 filhos adolescentes, né? Para eles é importante ter um dicionário que reflita mais a nossa própria realidade. Eu adoraria, inclusive, que fosse um dicionário assim, ilustrado, né? Até para ter uma comunicação mais fácil com outros segmentos, né? Eu acho que todos nós lembramos aqui enfim, dessas enciclopédias ilustradas. Eu lembro o quanto me chamava a atenção isso, né? Mas, enfim, um projeto futuro, quem sabe a gente, né, apresente isso né, futuramente, porque a própria ideia, por exemplo, de mestiçagem, né, Luiz? Então, você chamou bem a atenção disso, né? Geralmente, a gente só pensa em mestiçagem quando tem pessoas brancas no meio, né? Então, brancos com negros, brancos com indígenas, etc., mas não pensa em mestiçagens entre diferentes povos, né? Negros com indígenas, né? Ou até, então, já que na Unilab a gente tem vários alunos do continente africano, né? De fala oficial portuguesa, então é interessante ouvir esses relatos dos estudantes, né? O quanto, por exemplo, quando um Pepel, da etnia Pepel, da Guiné-Bissau, casa-se com uma moça da etnia Balanta, se tem uma mestiçagem ali. A gente não consegue enxergar essa mestiçagem porque é outro parâmetro
de relações étnico-raciais, por assim dizer, né? Mas eles sabem que é uma mestiçagem. Né? Claro que tem impacto bem diferente do impacto que tem entre nós. Mas é isso, acho que é um dicionário, é uma publicação importante para fortalecer as nossas compreensões, para ensinar também, né, sem nenhuma modéstia, assim, para ensinar a todos nós, mesmo do campo jornalístico, né, e outros profissionais diversos que formam opinião, do quanto é importante que a gente se aproprie desses conceitos, né, até para não produzir, de repente, determinadas coisas equivocadas sobre isso. Né? Então, muito obrigado aí pela participação. Também agradeço demais, né, o Luiz Brasilino, a Bianca Pio e o Márcio, o André, a Flávia e o Alex pelo convite de participar do dicionário. Eu mesmo estou aprendendo muito com esse dicionário, enfim, nos últimos 15 anos que eu estudo esse tema, muita coisa mudou, muitos novos termos surgiram, né? Então, para mim, é uma grande felicidade participar desse dicionário tão bem cuidado, né, pelos organizadores. E também tem um ponto aí que foi importante, que eles falam na introdução, que é um dicionário feito, a maioria dos verbetes são feitos por mulheres, né? Isso foi uma decisão deliberada, né, dos organizadores, o Márcio, o Alex e da Flávia, e também uma diversidade regional, né? Isso é outra questão que é muito importante ser discutida, né? A gente tem um sudestocentrismo muito forte, né? Na academia brasileira, né? Enfim, então essa diversificação de autores e autoras no dicionário, diferentes instituições, o país também traz uma riqueza muito grande também para pensar que existem diferenças regionais para pensar a questão étnico-racial também, né? Então acho que é um dicionário muito rico nesse sentido, e é um encontro muito feliz, né? Eu estou conhecendo novas pessoas, o próprio Márcio eu conheci, né, nesse dicionário, então é fruto desse encontro feliz aí, que espero que novos encontros possam suscitar, enfim, novos dicionários e uma maior conscientização da população brasileira em relação à questão do racismo e das lutas antirracistas, né? Perfeito, gente. Super obrigada. Parabéns pelo trabalho. É um trabalho de fôlego e super importante para esse momento que a gente vive. Com certeza é uma mega colaboração, tanto para os movimentos antirracistas, mas acho que para a sociedade em geral se conscientizar mesmo. Parabéns, de verdade. Fiquei muito feliz com essa conversa. Valeu, gente. Hoje recebemos o cientista político Márcio André dos Santos e o antropólogo Luiz Irano. O Márcio é um dos organizadores e o Luiz um dos autores do Dicionário das Relações Étnico-Raciais Contemporâneas, publicado pela editora Perspectiva. Nosso muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você curtiu essa entrevista, comenta na plataforma que você está nos ouvindo e compartilha nas suas redes sociais. Assim a gente alcança mais pessoas. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90. Acesse diplomatique.org.br/assine. Você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às 16h. Eu sou Luiz Brasilino e fiz o roteiro e a apresentação junto com a Bianca Pio. A edição e a sonorização são de Beatriz Pasqualino pela Rádio Tertúlia. E quem faz o design das nossas redes sociais é a Ellen Saori. Obrigado e até a semana que vem. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. E negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um abraço negro. Sem sossego. E negro é a raiz da liberdade. Negro é uma cor de respeito. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Negro que já foi escravo
Negro é a voz da verdade, negro é destino e amor. Negro também é saudade, um sorriso negro. Um sorriso negro, bora negro, um abraço negro. Negro, 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 traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade, um sorriso negro. Um sorriso negro, um abraço negro, um abraço negro. Traz felicidade, negro sem emprego, fica sem sossego, sem emprego. Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br